Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beleno de Verdade e nós seguimos aqui com um plano, com um projeto, com um propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. A leitura de hoje, Ezequiel, capítulos 30, 31 e 32. 30, 31 e 32. Vamos à leitura? Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, nublado, o tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os transpassados no Egito, tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia e Puti, Elude, e toda a mistura de gente, Cube e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba do seu poder desde a torre de Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhes davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para plantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores como no dia do Egito, porque eis que já vem, assim diz o Senhor Jeová. Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de transpassados, e os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude, pela mão dos estranhos, eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová. Também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e porei temor na terra do Egito, e assolarei Patros, e porei fogo em Zoã, e executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nofe será angústias cotidianas. Os mancebos de Aven e de Pibesete cairão à espada. Estas cidades cairão em cativeiro, e em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito. Nela cessará a soberba da sua força, uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no juízo, e saberão no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no 11º mês, do 1º ao 7º mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. Eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para a esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei o seu braço forte com o que está quebrado, e farei cair a sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e esforçarei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, e quebrarei o braço de Faraó, de diante dele gemerá, como geme o transpassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalhareis pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 31. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no 11º ano, no 3º mês, no 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura. E
ao seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos de todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviara. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os ninhos, os animais do campo, geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Esse texto aqui também, esses versículos, você também pode fazer um link com o capítulo 28, porque você vê que ele fala sobre o Éden, falando sobre o inimigo, sobre o adversário, e você percebe, como eu falei, que são profecias de dupla aplicação. Ela pode ser tanto especificamente também para o rei do Egito, como foi para o rei de Tiro, mas apontando também para o inimigo, para o adversário. E aí por que a gente pensa isso? Olha que coisa interessante. Às vezes é um pensamento, e eu gosto sempre de fomentar isso e levar as pessoas a pensarem e raciocinarem também. Pense comigo. Poxa vida, mas Deus não sabia de tudo? Sim. Deus não sabe de tudo? Sim. Ele não tem o atributo da onisciência? Vários textos bíblicos, por exemplo, Isaías 65, 64, 25 ou 26. Vamos aqui, eu estou pertinho, só para não falar. Não gosto de falar aqui no meu texto, gosto sempre de pontuar. É 65 ou é 24 ou 25, mas vamos lá. Estou pertinho, vale a pena dar um pulinho lá, né? Ó. 65, 24. Ó. E será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Onisciência. Salmo 39 diz que antes que a palavra chegue à porta dos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós vamos pronunciar. Então ele não sabia de tudo isso aqui? Sabia. Assim como ele sabia também da queda do homem e da mulher. Então, por que Deus permitiu? Esse é um daqueles mistérios divinos, mas eu sabe que eu gosto sempre de pensar? Claro, você também pense aí e vá na sua linha de raciocínio e desenvolva esse raciocínio. Deus sempre dá oportunidade. Deus sempre deu oportunidade. E Deus sempre dará a oportunidade para que cada um exteriorize, para que cada um demonstre, não apenas com palavras, mas também com palavras, mas principalmente com as suas ações, com seus gestos, com as suas expressões, com as suas atitudes, quem verdadeiramente Ele é. Ele poderia ter impedido a rebelião no céu, onde uma terça parte dos anjos, segundo nós entendemos no texto de Apocalipse 12, 4, foram arrastados. Ele não poderia? Poderia, mas ele permitiu. Ele precisava que alguém defendia ele? Não, ele não precisa. Ele é onipotente. Além dele ter onisciência, ele é onipotente. O que é onipotente? Ele tem todo o poder. Potentia, ele é poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Entende isso? Então, ele dá essa oportunidade que nós chamamos de livre arbítrio, livre poder de decisão, livre poder de escolha, sem sofrermos nenhum tipo de influência externa. Ou seja, você não vai poder culpar Deus, a decisão foi sua. Perceba que Deus é tão perfeito que o estado da inocência ele não leva em conta. Então, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um adolescente, uma criança, a infância, era dos 0 anos até os 12 anos de vida. Então, 5, 10, 12, tá? 12 anos. Dentro desse estado, à luz desse estatuto, à luz, né, da nossa sociedade, eles não acreditam que uma criança tem ainda a plena capacidade de facultar, de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e nós cristãos entre o que é pecado e o que não é. Então, Deus não leva em conta. Agora, a partir desse momento a seguir, 13, 14, 15 pré-adolescência, aí você já tem uma certa consciência. Entende? Aí você sai da inocência e entra para o estado da consciência. Já passa a ter o discernimento. Por exemplo, hoje, se você observar dentro de uma linha aí, você vê uma
dependendo o estado, pessoas assim talentosíssimas com essa idade, 13, 14 anos de idade. Tanto para o bem como para o mal também. Então perceba que sempre Deus dá essa oportunidade. Então, quando nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 18, assuma a sua responsabilidade, a responsabilidade é pessoal, é que você não pode fazer como Adão fez. Quando Deus o perguntou por que ele tinha, como é que ele sabia que ele estava nu se ele comeu do fruto, ele jogou para a mulher. A mulher rapidamente já pegou de Adão e jogou para a serpente. Saul, quando foi indagado por Samuel acerca daquele barulho dos animais, Saul também já jogou para os soldados. Mas Davi não. Quando toma o dedo em rixe do profeta Natan se ele havia pecado, que aquele homem era ele, que havia matado Urias e adulterado com Betsebe, ele pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece. E a palavra que saiu hoje para mim no meu devocional foi Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre o seu pecado, nunca jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então é por isso, tá? Aí você faz essa comparação aqui no versículo 7 e no versículo 7, 8 e 9 do Ezequiel 31, compara lá também com Ezequiel 28, se você vê aqui que encaixa também. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te elevaste, olha aqui, ó, na tua estatura, se elevou o teu topo no meio dos espessos ramos, o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei na mão dos mais poderosos das nações, e lhe dará o tratamento merecido, pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixarão. E cairão os seus ramos sobre os montes, e todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retirarão da sua sombra, e o deixarão. Todas as aves do céu que habitavam sobre a tua ruína, sobre a sua ruína, todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exalcem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, como se dessem à cova. Então aqui o que nós vemos aqui? Que Faraó se exaltou. E a Bíblia diz que todo aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. A soberba precede a queda, a soberba precede a ruína. Mas diante da honra vai a humildade. É bíblico, são textos bíblicos. Então perceba que era isso que estava acontecendo. Então Deus está levantando profecias. Deus está levantando, e foi justamente isso que aconteceu. Qual foi o pecado do diabo? Qual foi o pecado do querubim ungido? O orgulho. E você vê que depois lá na frente, o próprio em 1 Timóteo 3,6, vamos lá, 1 Timóteo 3,6, o Paulo vai instruir o seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 3,6, diz assim, ó, não neófito, ou seja, não recém-plantado, para que, ensoberbecendo-se, ou seja, se orgulhando, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Paulo está instruindo Timóteo para não se ensoberbecer. Então, tipo assim, ó, toma cuidado com quem você vai levantar, toma cuidado com quem você vai impor as suas mãos, que ele não seja recém-plantado, que ele não seja apenas um novo convertido, que ele ainda não viveu as experiências. Porque assim, quando a gente entra no Evangelho, a gente tem uma visão, não é verdade? É a visão nossa. Para nós, tudo é assim. Numa empresa, num time, numa comunidade, tudo a gente tem uma visão. E aí, com o passar do tempo, que você passa a conhecer melhor o Evangelho, passa a ter experiências, você muda a tua visão. E não há nada de errado nisso. É absolutamente normal, natural. Lembre-se, igreja, comunidade, ela é feita por pessoas, seres humanos imperfeitos, pó, barro e cinza, falhos, finitos e pecadores. Então, vai ter falhas, vai ter erro, vai ter decepções, vai ter frustrações, mas vai ter vitórias, conquistas, bênçãos, testemunho também. E assim vai. Então, o que ele está dizendo? Quando é muito novo, de repente a pessoa chega, não viveu ainda essas experiências, não desenvolveu ainda certos testemunhos, e ele pode se soberbecer, se orgulhar. Não, eu estou aqui pelo meu intelecto, porque eu sou bom mesmo, porque não é nada disso. João 3,27. O homem, gênero humano, homem e mulher, não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for concedido. Então, o querubim ungido, ele se exaltou ao ponto dele se sentir superior, ao ponto dele se sentir melhor do que todos.
e quis corromper e quis fazer elevar-se o trono acima de Deus. Se tornou o diabo, antiga serpente, dragão, acusador, e perdeu toda aquela sua formosura e perdeu toda a sua aquela beleza. Então, não devemos deixar esse orgulho entrar no nosso coração. Lembre-se, a quem honra, honra, mas a glória somente a Deus. Você pode ter a honra e o mérito pelo seu feito, você pode ter a honra e o mérito pela tua conquista, pela tua descoberta, você pode, mas lembre-se, a glória somente a Deus. Vamos seguir. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que desceu ao inferno. Olha para você ver agora como fica claro. Versículo 15. Ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele. Todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todos os que bebem água, se consolavam na terra mais baixa. Também estes, como ele descerão ao inferno, e a juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram o seu braço, e os que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden, a terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Então você vê, ele coloca num sentido aqui que é específico para Faraó, mas também nós podemos ver aqui o que aconteceu com aquele querubim. Aonde ele está? Aonde ele foi? Para o inferno. Hades, Guiena, Tartaro. Tem o Sheol. Então, por quê? Porque ele se elevou, porque ele se orgulhou. Tudo isso aqui são exemplos, meus irmãos. Então, assim, eu não posso deixar o orgulho entrar no meu coração. Eu não posso, eu tenho que entender que eu sou pó, barro e cinza. Eu gosto do que Paulo fala, tem aquele louvor, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí lembra? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Então, porque dele, por ele, são todas as, e para ele são todas as coisas. A ele a glória, honra ao mérito, a quem honra, honra, a quem mérito, mérito, mas a glória somente a Deus. Herodes foi morto por não ter dado glória a Deus. Lembra? Todo mundo falou no momento do discurso, voz de Deus, voz. Aí ele se sentiu como a Bíblia diz que acontece algo tremendo, e o texto depois logo explica. Ele foi ferido e ele morreu por não ter dado glória a Deus. Em contrapartida, eu encontro no livro de Romanos, no seu capítulo 4, apóstolo Paulo falando como é que Abraão conseguiu aguardar 25 anos até que a promessa nascesse. E a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Tudo dando errado. Glórias a Deus, luta travada. Glórias a Deus, as portas parece que estão fechadas. Glórias a Deus, o céu está de bronze. Glórias a Deus, o luto bateu na tua família. Glórias a Deus, as coisas não estão fluindo como gostaria. Glórias a Deus. Em tudo dai graças, Paulo vai dizer. É fácil? Não, claro que não. Se fosse, as igrejas estavam pinhadas. Se fosse, os cultos de ensino estavam pinhados. Se fosse, os cursos, os núcleos de teologia estavam cheios. Mas não, é pouquíssimos. O reino de Deus é tomado à força. Tem que se esforçar, tem que vencer a carne, tem que lutar contra si mesmo. Fora os fatores externos e uma série de coisas, cada um tem as suas lutas, os seus dilemas e as suas crises. Mas ainda assim é possível. Ainda assim, se você se esforçar, se você ter bom ânimo, é possível. Porque a Bíblia também nos dá respaldo que jamais Deus vai permitir uma luta, uma prova, uma dificuldade, uma adversidade, além do que nós possamos suportar. Compreende? O que eu não posso é desanimar, o que eu não posso é ceder, o que eu não posso é abandonar. Eu tenho que ir ali, aos pés do Senhor, pedir graça, pedir força, pedir sabedoria, humildade. Humildade é uma das qualidades de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendi de mim, que sou manso de coração e humilde.
encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma das qualidades de Jesus era a humildade. Amém? E para a gente finalizar, capítulo 32, Lamentações sobre Faraó, rei do Egito. Você vê que foi tremendo. Depois vem mais aqui, ó, bastante coisa contra, mais um pouquinho ainda contra o Egito aqui. Meu Deus, hein? A coisa aqui foi feia. E assim, meu irmão, quando você é uma pessoa arrogante, soberba, prepotente, altiva, já olha lembrando do texto sagrado, fala, meu, se essa pessoa não mudar, Deus quebra, hein? Deus abate, hein? Pode ter certeza que Deus sabe tratar com cada um de uma maneira especial. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e feria os teus rios, e turbava as águas com os teus pés, e sujava-os os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, ou com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu. Fartar-se-ão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra aonde nadas regarei com o teu sangue, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te, eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a tua mão e a tua lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os teus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada. Antes os seus rostos estremecerão cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis agentes. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbarás mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, o lamentarão sobre o Egito, sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. Eu não sei se você notou, tem trechos da nossa leitura que parece assim ser repetitivo. Por exemplo, ele fala da lamentação, depois ele faz a lamentação, depois ele ratifica a lamentação. Sabe para quê? Sabe por quê? Para que fique bem claro o entendimento. Isso é didático. Olha que coisa profunda e preciosa. Há muitos e muitos e muitos anos. Por quê? Porque ele tem toda a sabedoria. Deus é sábio demais. Então, não tem erro a pessoa ler, depois você relê, depois ele resume o que lê e fala, volta novamente no assunto. Então, o que ele está dizendo aqui? Está deixando bem patente, bem claro, para que você entenda claramente. Nossa, entendi o que ele está dizendo aqui. Então, eu tenho que lembrar o que vai acontecer. Quando acontecer isso, vai fazer isso. Isso vai tornar a acontecer. Isso vai... Ó, e eu estou dizendo. E quando acontecer assim, aí ele repete de novo. Para quê? Para que ficasse cravado na tábua do coração e na psique. Mais ou menos assim, ó, vamos trazer para o nosso dia de hoje. Vamos colocar assim, ó, nos fatos acontecidos. Vamos colocar nos fatos acontecidos. Que está no cenário atual.
Nós vimos aí essa guerra na Ucrânia, que você vê que quase ninguém fala mais, né? Vira e mexe só um trechinho e tal, e já está caminhando para 3 anos aí essa guerra, avançando. Muitas pessoas perderam vidas, perderam família, perderam casa, perderam tudo, em pleno século XXI. E o que nós conseguimos enxergar? Se continuar assim, há uma grande possibilidade de desencadear a Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial, e assim vai, aumentando aí, né? Outra guerra. Ou destruir totalmente a Ucrânia. Então quer dizer, ele falou, se vocês não pararem a guerra, vou usar uma coisa atual. Aí Deus levantou o profeta, olha, se vocês não pararem essa guerra, vocês vão destruir a Ucrânia. Esse país vai acabar. Vocês precisam parar a guerra. E aí vem, olha, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Essa guerra precisa cessar, senão esse país vai ser raspado, vai ser riscado do mapa, não vai mais existir. Era mais ou menos isso. Por que eu estou usando o termo da Ucrânia? Porque foi destruição aqui. E aconteceu. E é o que está acontecendo na Ucrânia. Você não viu lá Israel? Você viu Gaza? Você viu o que aconteceu com Gaza? Você viu a destruição que está aquilo? Meu Deus, como é inaceitável, numa visão humana, em pleno século XXI, com todos os avanços científicos e tecnológicos, a ignorância de homens em busca de poder. Eu não estou entrando no mérito de A ou de B, eu estou dizendo o fato em si, que pode e deve ser resolvido, solucionado de uma outra forma e de uma outra maneira. Era isso que Deus estava falando aqui. Se o povo se arrependesse, não iria ver esse mal. Da mesma forma lá, se tivesse entre o Vladimir Putin, né, tivesse um acordo, mas a ganância de querer dominar, de querer... Você vê, a Bíblia fala que quem possui esse espírito de ganância, ele tira a vida de quem o possui. Tudo isso por quê? Porque as pessoas não se voltam para o eterno, não se voltam para o Senhor. Não querem saber aonde o ter está valendo mais do que o ser. O possuir está tendo mais importância do que os seres humanos. Eu vejo pessoas defendendo causas, nada contra, porque eu tenho um aqui, tá? Pet, eu tenho um pequenininho aqui, o Luíde, o bicho é tremendo. Eu vejo pessoas defendendo causas dos animais com unhas e dentes e seres humanos em situação de rua. Há uma diferença entre moradores de rua e pessoas em situação de rua. Você sabia disso? Pessoas em situação de rua são aquela que é a crise cujo veio e ela perdeu a sua condição. Muitas até trabalham, mas vivem em situação de rua, porque não tem condição de alugar uma casa e de dar sequência, mas elas vivem em situação de rua. Já o morador de rua, não. Muitas vezes esse já abandonou, já abriu mão, já é morador de rua mesmo. Seja como for, ou um morador de rua, ou uma pessoa em situação de rua, eu não vejo esse mesmo afinco, eu não vejo essa mesma... Claro que há suas exceções, tá? E eu vou destacar um aqui, que é justamente ainda o padre Lancelotti, que é um cristão católico. O trabalho que ele faz com esse povo é fora da curva. Ele digno de nota, digno de toda exaltação, aplausos. É um padre que já, desde que eu me conheço por gente, ele olha para esse povo, para esses invisíveis, para esses excluídos. Mas é uma aqui, outra acolá. Agora veja quantas causas tem aí, defensor dos animais. Então quer dizer, onde o animal ele passa a ter mais valor do que um ser humano. Eu só estou fazendo isso no sentido comparativo, tá? É só para que o nosso raciocínio ele flua e nós possamos compreender. Então aqui, se o povo se arrependesse, se o povo se convertesse, aquele mal não viria. Mas ainda assim, Deus levantando profetas e profetas e profetas e profetas, o povo entrou por aqui e saiu por aqui. Então que nós possamos, irmão, irmã, servo de Deus vivo, olhar mais para o próximo, com olhar de amor, de misericórdia e compaixão. Porque Jesus ele fala isso bem claro em Mateus 25. Vamos lá? Quero fazer essa ponte aqui, que o Espírito Santo está me levando nessa direção, então ele tem os seus propósitos, né? Mateus 25 é um texto que a gente sempre usa muito na capelania, para aqueles que vêm realizar o trabalho da capelania. Ele diz assim, ó. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. A partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, assentar-se-ão no trono da sua glória,
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha agora, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, e me vestisse. E adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então eles, os justos, responderão, dizendo: Senhor, mas quando foi que tivemos com fome, tivemos de comer, ou com sede, tivemos de beber? E quando tivemos estrangeiro e hospedamos, e nu, e te vestimos? E quando vimos enfermo na prisão e fomos te ver? Olha a resposta agora. Pega essa palavra em nome de Jesus. Versículo 40. E respondendo o rei aqui é Jesus, e lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas também dirá no versículo 41, aos que tiver à sua esquerda, os bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo, na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos não fizestes, não fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Consegue entender agora? Ficou claro? E Jesus ele faz questão de colocar isso no capítulo 25. É um sermão escatológico. No capítulo 22, ele cala os religiosos. No capítulo 23, ele fala o destino dos religiosos. No capítulo 24, o princípio das dores. Estou falando em Mateus. No capítulo 25, a sua volta. Ele fala sobre a volta, sobre a escatologia, onde ele usa a parábola das 10 virgens e a sua volta. No capítulo 26, a sua morte e depois ressurreição a seguir. Então perceba, irmãos, que sempre Deus permite situações adversas para nós despertar, porque ninguém cresce na vitória, ninguém cresce com os lauréis, ninguém cresce com as taças, ninguém cresce com as medalhas. É mérito, mas quando nós alcançamos os lauréis, as taças, as medalhas, quando nós temos a dar uma relaxada, e é natural, mas você vai crescer na derrota. Você vai aprender lições preciosíssimas em percas. O meu maior aprendizado em toda a minha caminhada cristã foi nos anos que eu tive no cativeiro. Porque ali verdadeiramente é onde filho chora e mãe não vê. É você desejar um banho quente e não ter. É você desejar um café com leite quente e não ter. É você desejar um pão fresquinho e não ter. É você desejar o seu familiar e não poder ter ele. Porque aprendeu através da privação, através da dor. Claro que eu não estou me vitimizando e colocando como vítima, não. Eu fiz por onde parar naquele lugar. Eu fiz por onde pagar pelos meus crimes. Entende isso? Mas ali, até hoje eu carrego. E uma desses aprendizados maravilhosos é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Essa disciplina em ler a Bíblia eu adquiri no sistema. Essa disciplina em estudar, essa disciplina eu adquiri lá. Por quê? Porque eu entendi a necessidade, o poder que a palavra de Deus ela tem na vida do homem e na vida da mulher, que verdadeiramente sai da superficialidade, sai do rasinho e mergulha e se aprofunda nos anais da história, no contexto teológico. Aquilo abre a tua mente, leva você, transporta você para a história. Você não se questiona assim, como esse povo pôde não dar ouvido tão claro? Nos dias atuais está sendo assim. Como pode essas pessoas não ver os cumprimentos? Você vê guerra, é tufão, é furacão, é maremoto. Você viu o que aconteceu lá no sul? A água veio e invadiu tudo. Como que eles não podem ver? Parece que a pandemia veio. É a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Não muda nada. Só está mudando, sabe quem? Os personagens e a localidade. Lá eles estavam no local e aqui nós estamos aqui no outro continente. Só isso. A história é sempre a mesma. Só muda os personagens. Para a gente concluir nossa leitura. Lamentação sobre o Egito. Versículo 17 do capítulo 32. Sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faz descer ela e as filhas das nações magníficas, até as mais baixas, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deleita-te com os incircuncisos, no meio daqueles
que foram transpassados à espada. Eles cairão à espada. Ela está entregue. Arrastai em toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes se lhe falarão, desde o meio do inferno, com o que socorrem, desde os que estão entre os circuncisos transpassados à espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elã com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos, desculpe, às mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos transpassados, lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Ao meio dos transpassados foi posto. Ali está Meseque e Tubal e toda a multidão, a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Você está conseguindo enxergar aqui? Ele está citando homens que foram ícones, homens que foram valentes, valorosos, que tocaram terror. Onde eles foram? Sepulcro. Onde estão? Na baixa terra. Onde estão? Na cova fria. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram a sua espada debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerá com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom, os seus reis, todos os príncipes do seu poder foram postos porque foram transpassados à espada. Esses jazem com os incircuncisos, com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles com os sidônios, todos que desceram transpassados e envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassado à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada, Faraó, toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ou seja, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Se você não se converter, se você não se arrepender, o que aconteceu, ele vai citando Tubal, Jazé e tal, e vai citando todos aqueles homens que eram homens marcantes, vai acontecer com você também. Então, irmão, irmã, filho, filha, servo e serva do Deus vivo, seja humilde diante de Deus. Reconheça que um vírus pode vir derrubar você e já era. Você sem Deus é nada. Eu sem Deus sou nada. Mas Deus é Deus e continua sendo Deus, com ou sem você. Lembrando que Ele te ama tanto, que Ele é a maior prova do seu amor pela tua vida, pela minha vida e por todos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, porque Deus amou o seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já deu a prova de amor. A maior prova de amor que ele poderia ter externado por mim e por você, ele fez, dando o que ele tinha de melhor. Não, ele não enviou um arcanjo, ele não enviou um querubim, ele não enviou um serafim, ele não enviou um anjo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 17 ele diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No verso 18 ele diz: quem nele crê já está condenado. Quem não crê, aliás, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho do Pai. Então perceba que a maior prova de amor que alguém poderia ter dado, que um ser celestial poderia ter dado, foi o nosso Deus,
que ele deu o seu Filho amado. Ele desce como unigênito, ou seja, único, e ressuscita como primogênito dos mortos. Ou seja, se ele é o primeiro, tem o segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele abriu a porta, ele liberou o acesso novamente para que todos venham a se salvar. Então, se alguém se perder, se alguém se morrer, não é culpa de Deus. Se alguém se morrer, não, se alguém, né, se alguém se perder, se alguém for condenado à condenação eterna, é porque ele não quis. Porque o desejo de Deus está explícito aqui, claramente na Bíblia Sagrada. O desejo de Deus está aqui, que quer que todos se arrependam e cheguem à salvação. Amém? Que Deus te abençoe. E vamos colocar assim hoje, eu preciso ser mais humilde. Vamos colocar essa fala aí? Às vezes nós nos orgulhamos tanto, né? Vamos colocar, eu preciso ser mais humilde. Obrigado pelos que têm participado aí, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Estão sendo fiéis e leais aí na leitura até o final. E estamos aí entrando na reta final, hein? Eu preciso ser mais humilde. Paz do Senhor.